Vamos agora entender como é que funciona a validação. A gente já viu, né, as três etapas de validação, que é reconhecer o comportamento, entender ele, perceber a validade, se faz sentido ou se não faz. Então, a terceira etapa é comunicar. Agora, nesse vídeo, a gente vai ver essa segunda etapa melhor explicada e como é que a gente reconhece se é válido um comportamento ou não. Segundo quem? Segundo o que a gente verifica isso. Então, eu vou compartilhar aqui novamente a tela. Haja tela para compartilhar, né? Então, como é que a gente determina a idade? Existem três perspectivas de tempo, a gente considerando o passado, o futuro e o presente. Existem cinco métodos de raciocínio. Quando a gente fala do tempo, a gente pode validar em relação ao passado. Então, esse comportamento, ele é válido em relação ao passado, ele é válido considerando a história de aprendizagem dessa pessoa. Faz sentido ela ser assim, agir dessa forma, conhecendo como é que foi a vida dela. Se for válido em relação a isso, a gente valida. Segundo, é válido em relação ao futuro. Faz sentido esse comportamento ser dessa forma, considerando o objetivo em vista, considerando quais são as metas, os objetivos, o plano de vida dessa pessoa? Se fizer sentido, a gente valida. Se não fizer sentido, a gente invalida. E é interessante que esse segundo aqui, tempo, essa perspectiva de tempo, ela é considerada quando a gente fala aqui do comportamento funcional, da efetividade interpessoal, que é uma das habilidades da BTVT, né? Bora fazer aqui apenas um linkzinho. Faz sentido? Qual é o meu objetivo? O que é que eu quero aqui na relação com essa pessoa? Eu quero ter uma boa relação com ela. Eu quero alcançar um objetivo. Eu quero ter o autorrespeito mantido. Então, dependendo de cada objetivo, o nosso comportamento muda. O que é que vai ser útil, o que é que vai ser efetivo, muda. E aqui é a mesma coisa. Em relação ao futuro, quais são meus objetivos, o que vai ser válido também vai mudar. Faz sentido esse comportamento ser válido no contexto atual? E esse contexto atual, ele é considerado principalmente a questão de ser um comportamento normativo, um comportamento que é a norma na sociedade, e ser um comportamento funcional. Faz sentido esse comportamento ser funcional, alcançar um objetivo? A gente considera os métodos de raciocínio, a gente questiona se o comportamento é válido em relação a alguma autoridade, alguma pessoa, alguma figura de autoridade. Essa figura de autoridade pode ser, vamos dizer assim, o Papa, o médico. Então, em relação a essa figura de autoridade, faz sentido esse comportamento ser dessa forma? Segundo, se ele é válido em relação a algum grupo, algum consenso grupal. E aqui é interessante que esse grupo, ele pode ser um grupo completamente disfuncional. Então, a gente também considera isso, mas lembrando, se essa pessoa faz um comportamento disfuncional, a gente questiona. Tanto em relação a esse grupo, esse método de raciocínio, tipo, o grupo, ele está em consenso que esse comportamento faz sentido. Mas esse comportamento disfuncional faz sentido considerando o futuro? Ele é válido em relação ao futuro? Esse comportamento ele é válido em relação ao empirismo, a uma questão de experiência? Essa pessoa, ela entendeu que se fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Isso já aconteceu antes na vida dela? Faz sentido o comportamento ser válido considerando isso? Se o comportamento é válido considerando a questão do pensamento dedutivo, considerando a lógica, tipo assim, se eu agir dessa forma, faz sentido se acontecer tal coisa. Mesmo se a lógica for totalmente irracional, totalmente mágica, tem alguma lógica ali envolvida? E o último é se o comportamento é válido de acordo com a mente sábia do indivíduo. E essa mente sábia é considerada uma junção, né? Tanto da mente emocional como da mente racional. E às vezes essa mente sábia do indivíduo, ela vai dizer algo que tipo assim, ó, a minha mente sábia, quem sou eu como terapeuta, ou outras pessoas, a autoridade, o grupo, o empirismo, vai dizer, ó, não deveria ser assim. Mas a gente precisa considerar se a mente sábia desse indivíduo, do nosso paciente, diz se esse comportamento é ou não válido. É inútil ser preciso na determinação da validade se a comunicação não é recebida pelo paciente. Quando validamos, temos que considerar a idade do paciente, seu estilo cognitivo, cultura ou subcultura, vocabulário e particularidades de ritmo e tom. Mais importante ainda, precisamos notar se nossa tentativa de validação foi recebida. Então, não adianta eu comunicar essa validação se ela não é recebida, se o paciente não entende. Ou então, ainda, se eu comunico essa validação, ele entende, mas ele desvaloriza ela. Para ele não é importante.
Se tivermos dificuldade em validar um paciente por um comportamento específico, podemos dividi-lo em três etapas para avaliar a falha na validação. Então, nós temos aquelas três etapas do primeiro, empatizar. Segundo, determinar se o comportamento é válido ou não. E terceiro, comunicar. Então, eu avalio em qual dessas três etapas eu estou tendo uma falha, uma dificuldade para validar. Então, ali eu posso corrigir esse erro. A validação não necessariamente significa concordância. Embora fazê-lo possa trazer alívio imediato aos pacientes, também pode reforçar uma dependência não saudável de disposição dos terapeutas em concordar. Essa dependência pode interferir nos esforços para ajudar os pacientes a tolerarem o mal-estar e se validarem. Então, a gente não precisa concordar com nossos pacientes. Não faz sentido para a gente, então a gente não vai validar. Não faz sentido para a gente, então, na verdade, a gente não vai concordar. Algo pode não fazer sentido para a gente, não ser válido, segundo algum daqueles comportamentos, tipo assim, a autoridade desse paciente diz que o comportamento é válido, mas eu, enquanto psicólogo, digo que não é válido. Eu vou concordar? Ou vou invalidar? Vou fazer o quê? A gente não concorda porque não faz sentido para a gente, mas a gente valida. Então, a gente precisa aqui separar. Validar não é concordar. Concordar não é validar. E a gente não pode ter uma dependência do paciente de que a gente precisa concordar com o que esse paciente faz. Não. Eu estou ali para esse paciente, mesmo que eu não concorde com ele. Eu me importo com ele, mesmo que eu não concorde com algumas de suas ações. E esse paciente precisa aprender a se autovalidar, a tolerar o desconforto e ter uma opinião contrária. Valide o válido, invalide o inválido. Às vezes a gente tem que escolher invalidar comportamentos porque eles interferirão no progresso em direção às metas previamente declaradas do paciente. Eles são inválidos em relação aos fins em vista. Que essa é uma fase muito comum da DBT, que é tipo assim, ó, você vai validar o válido e vai invalidar o inválido. Mas como é que a gente decide o que é válido, o que é inválido? A gente considera as perspectivas de tempo, os tipos de raciocínio, e aqui, principalmente, a gente vai ver também a questão dos comportamentos em vista. Então, se o paciente ele tem um comportamento disfuncional, a gente vai ver, faz sentido esse comportamento disfuncional, considerando o objetivo de vida dele? Se fizer sentido, a gente valida. Se não fizer sentido, a gente invalida. Queremos validar o pensamento suicida como resposta ao contexto em que se desenvolveu. Validar o pensamento suicida como fazendo sentido em resposta a um contexto atual impossível e na ausência de visão de um futuro viável. E ainda assim, invalidar firmemente o comportamento suicida. Pode parecer aqui um pouco contraditório, né? Mas a gente tem que ver aqui que são duas coisas diferentes: pensamento e comportamento. Eu invalido o pensamento suicida considerando a história de vida dessa pessoa, considerando o contexto onde isso aconteceu atual, e eu invalido firmemente esse comportamento suicida, firmemente em relação a esse futuro em vista. E até essa invalidação, eu queria aqui voltar um pouquinho, né? Essa invalidação, validação do pensamento, invalidação do comportamento, é justamente para o paciente ele se sentir aberto em trazer esse pensamento. Ele não, tipo assim, esconder ele. Que, não vou falar tal coisa porque o meu psicólogo vai invalidar. Não. Eu valido esse pensamento, considerando tudo o que aconteceu, mas eu invalido o comportamento. O comportamento é algo que eu não posso concordar, nem posso validar. Os alvos de validação, eles vão ser aqui tanto a questão de emoções, de pensamentos, ações, capacidades e habilidades de uma pessoa, como também a pessoa como um todo. Que aqui é uma questão muito mais da Gestalt, né? De validar essa pessoa considerando um afeto positivo incondicional. Acho que a melhor sugestão de livro, para a pessoa entender isso, é a terapia centrada na pessoa. Dada a confusão e a supressão que acompanha a experiência emocional para muitos pacientes de ADBT, é importante e validador simplesmente notar as emoções, perguntar sobre elas, ouvi-las cuidadosamente e encorajá-los a se comunicarem conosco. Então, aqui a gente percebe as emoções, valida elas, ouve. Somente isso já é muito importante, porque esse paciente ele teve ali uma história de vida onde a experiência emocional ela tinha que ser suprimida, evitada, ignorada. E a gente começa aqui a validar e fazer esse paciente se autovalidar. Então, aqui a gente tem aqui, é como se fosse em direção. Para a gente chegar nessa regulação emocional,
É importante eu ter consciência dessa emoção, entender por que que ela acontece, o que é que ela é, validar isso, que a validação ela ocorre tipo simplesmente em reconhecer a função já é uma forma de validação, para então a gente conseguir chegar nessa regulação emocional. No entanto, não validamos todas as expressões emocionais. Às vezes, a expressão de uma emoção é feita em serviço da fuga de uma resposta emocional anterior. Então, a gente já ouviu muito, acho que na TCC é uma questão de que, a gente valida as emoções e invalida o questionamento, o pensamento, questiona ele, reestrutura ele. E aqui a DBT ela traz uma perspectiva de que algumas emoções, elas estão ali, são emoções secundárias, estão fazendo com que o paciente ele fuja da emoção primária, que é desconfortável, que é intolerável. Então, se a gente valida essa emoção, a gente só está reforçando algo que é prejudicial. Então, a gente não valida todas as expressões, considera ela se ela é uma emoção primária ou secundária, para então validá-la. Como os pacientes às vezes se preocupam que, se forem vistos como capazes de um domínio, ser esperado deles que sejam capazes ao longo da vida, eles evitam o reconhecimento ou a aceitação de suas capacidades, das habilidades, do que ele é capaz. Essa postura apresenta um desafio técnico. Em primeiro lugar, o terapeuta pode ser sábio em destacar as capacidades, usando apenas pinceladas breves e um estilo despretensioso. Em segundo lugar, o terapeuta pode querer acompanhar a validação de capacidades com a validação do medo de que, se visto como capaz, seja esperado muito do paciente. Eu usei uma vez em reverência ao validar um paciente. Se eu não achasse que isso te assustaria, diria que você é realmente capaz. Então, a gente pode tentar aqui validar as capacidades de forma breve, leve, sem esperar muito. Ou então até validar de uma forma que também valide o medo. De que, eu estou validando isso, mas eu sei que você está com medo. De que eu validar isso seja algo muito grande para você, que eu espere muito de você. Mas quando validar? As decisões sobre quando, como e quanto validar são avaliações complicadas e devem ser baseadas mais em se o paciente está progredindo em direção às suas metas do que em algum mandato moral para validar. Então, a gente tem que se sentir aqui pressionado a validar a todo momento. A gente tem que considerar cada situação como uma situação. Está na nossa mente saia para poder saber quando validar, quando não validar. E essa é, acho que como a gente pode ver, né? Como é que acontece aqui a validação, em que momentos, em que contextos. E no próximo vídeo a gente vai ver os 6 níveis de validação. Como é que eu valido? Em que momentos eu valido? Como é que eu valido? Como é que acontece essa validação de fato?